Eu quero comentar um artigo aqui que foi publicado ontem na BBC Brasil. O artigo se chama Está vendo aquela fumaça? É sua família. O relato do brasileiro que sobreviveu a Auschwitz. Esse artigo foi compartilhado pela Rosana Herrmann, que tuitou isso hoje. E é uma reportagem bastante emocionante você ver a história desse brasileiro que sobreviveu e vivenciou os horrores, a barbárie, o momento mais sombrio da história recente da humanidade. Mas antes de entrarmos nesse artigo aqui, eu quero falar um pouquinho sobre como eu seleciono os temas, porque vai ajudar a entender como é que eu vim parar nesse artigo. Todo dia de manhã, quando eu sento para escolher aqui os temas que eu vou falar aqui no canal, eu me deparo com um monte de notícias das mais absurdas, das mais interessantes, que a gente pode sentar aqui e refletir sobre o assunto. E via de regra eu escolho aquele assunto que eu me sinto confortável para poder sentar e falar com vocês aqui 10, 15 minutos sobre isso. Algum assunto que tenha pesquisado antes, algum assunto que me interesse bastante e que eu me sinta realmente apto para parar e pensar sobre isso. Eu vejo meu papel aqui de propagação de conhecimento, não exatamente de criação de conhecimento, porque eu não sou um psicólogo, eu não trabalho em laboratório, eu não faço testes, não faço coleta de dados empíricos, eu não faço coleta de campo de dados. Isso aí são outros pesquisadores que fazem isso. Sociólogos, antropólogos, psicólogos, historiadores que fazem a pesquisa e que servem para mim como a fonte sobre o qual eu vou começar a elaborar algum tipo de pensamento sobre isso, algum tipo de reflexão sobre isso. Então, não vejo meu trabalho ir lá e buscar essa informação. Eu vou e confio em pesquisadores que fazem esse trabalho de maneira muito competente. Pessoas que vivem disso, que dedicam suas vidas inteiras, sua carreira inteira ao coletar essas informações e ao tentar organizá-las para que nós possamos vir aqui e pensar criticamente e posteriormente sobre isso. Isso vale para reportagens também, isso vale para qualquer tipo de conhecimento científico, ou seja, outras pessoas vão lá e fazem esse tipo de trabalho. A gente aqui, a nossa tarefa é reunir esse material, relacioná-los e tentar entender o que está acontecendo. E é importante reparar nesse verbo, tentar, porque é uma tentativa. O mundo é muito complicado, gente. O mundo é muito complexo. Pessoas vão surgir aqui tentando dar respostas fechadas sobre o mundo e elas não existem. Não existe resposta fechada sobre o ser humano, sobre a sociedade. Nós estamos tentando entender o mundo. É um esforço, é uma tentativa. Então, para mim, o desafio é justamente vincular essas informações, esse monte de informações que estão dispersas em diferentes trabalhos, em diferentes livros, em diferentes jornais, tentar vincular essas coisas e formar esse quebra-cabeça. E como vocês sabem, ao longo dos últimos 2, 3 anos, eu tenho me esforçado para entender a ascensão da extrema-direita no mundo. E como a gente não entende as lições do passado, como a gente não consegue aprender com os erros, com as barbáries de outros tempos. Por exemplo, agora a gente tem a história do Auschwitz. 75 anos, no dia 27 agora de janeiro, 75 anos que as forças aliadas, no caso os soviéticos, chegaram em Auschwitz, que era um campo de extermínio nazista, ou seja, era um campo para o qual pessoas eram levadas para ser executadas. E 75 anos atrás, os soviéticos chegaram lá e libertaram vários judeus sobreviventes, pessoas que vivenciaram as maiores atrocidades que a gente pode imaginar, ou que a gente nem sequer pode imaginar. Esse é o fato, a gente nem sequer pode imaginar o que aconteceu lá. Quando a gente fala sobre o Holocausto como algo singular na história, é porque de fato foi algo muito específico. A gente tem várias histórias de atrocidade ao longo da nossa trajetória humana. Milênios de horror, de guerras, de barbárie. Mas o Holocausto é um caso muito particular, porque, já disse isso anteriormente, inclusive acho que foi ontem que eu falei isso, foi um caso de extermínio industrial. Os alemães conseguiram sofisticar de um modo a técnica deles de extermínio que nunca teve nada antes e nada depois. Foi uma máquina de destruição de pessoas. Foi um projeto. Você tinha pessoas se reunindo em salas para deliberar o modo como eles iam exterminar os judeus. Então foi algo deliberado, foi algo industrial, foi algo que não tem precedentes. Infelizmente, nada depois, nessa magnitude do modo como foi feito. Houve massacres, houve extermínios, houve um monte de coisas horrorosas depois do Holocausto. Mas o modo como foi feito, sistemático, o projeto que eles tinham de eliminar completamente uma etnia, no caso os judeus, não tem precedentes. Então nessa reportagem da BBC, é uma reportagem que mostra a história do Andor Stern, que era um brasileiro judeu e que sobreviveu ao Holocausto, sobreviveu a Auschwitz, que nasceu no Brasil, que foi para a Hungria quando era adolescente e acabou sendo pego no meio dessa barbárie, no meio desse horror inimaginável. E que talvez tenha sido o projeto mais sistemático de desumanização do outro. Eu recomendo que vocês leiam esse livro aqui, procurem esse quadrinho, na verdade, né? É um graphic novel chamado Maus. O autor é o Art Spiegelman,
que é um norte-americano, filho de um sobrevivente do Holocausto, e que conta, em forma de quadrinho, a história do pai dele. Ele vai lá, entrevista o pai, começa a conversar com o pai, para que o pai conte a história dentro de Auschwitz. São 2 partes. Ele escreveu a primeira parte, publicou, e depois, alguns anos depois, ele escreveu a segunda parte, quando o pai já havia morrido, e daí ele escreve a segunda parte a partir de fitas cassetes que o pai gravou contando a história. Aqui você tem uma expressão bastante crua e brutal do que aconteceu lá dentro, de quão desumanizado eles foram. E ele retrata, aqui como você pode ver aqui na capa do livro, ele retrata os judeus como se fossem ratos, porque era como os nazistas representavam os judeus, como se fossem ratos, uma praga de ratos. A propaganda nazista fazia isso com frequência, comparando a expansão dos ratos pela Europa e a expansão dos judeus pela Europa. Então, quando o Spiegelman escolhe retratar os judeus como rato, é para retratar justamente essa desumanização que fizeram contra os judeus. Essa desumanização ela é também sistemática. Diferentes grupos fazem isso em diferentes momentos. Você tem, por exemplo, no massacre de Ruanda, quando um grupo retrata o outro grupo que eles querem exterminar como baratas. Isso é sistemático, isso é feito, isso é estudado. Como é essencial que você mostre o grupo que você quer destruir como se fosse sub-humano. Como se a gente não tivesse nem sequer compaixão por esse grupo, porque eles não são pessoas. E você vê isso na extrema-direita hoje. Você vê como eles utilizam esse recurso retórico de desumanizar o interlocutor, justamente porque é uma proposta de destruição do outro. É uma destruição dele enquanto interlocutor racional, mas também, eventualmente, no futuro, para destruí-lo enquanto figura física mesmo, para acabar com essas pessoas. Então procurem esse livro, Maus, porque é chocante. Não é um livro fácil de ler, não é um livro fácil, tem cenas aqui que ele mostra como era o dia a dia em Auschwitz e é brutal. Não é um livro fácil, não é um livro, em alguns pontos, agradável, porque realmente é um mergulho na mais profunda maldade humana que está dentro de todos nós. Como eu disse ontem no vídeo aqui sobre Auschwitz também, a gente tende a querer dividir o mundo entre bem e mal, entre as pessoas que são boazinhas e os que são maus, entre os países bons, libertadores, e os outros que são maus, cruéis. Isso é uma redução, uma simplificação grotesca da realidade. Todos nós podemos fazer isso. E a grande pergunta que se fez posteriormente, após Auschwitz, é como pessoas puderam fazer isso. Era algo dos alemães, os alemães que eram brutais assim, ou todos nós poderíamos fazer isso? E muitos pensadores, muitos teóricos foram analisar esse caso e constataram que, dadas as circunstâncias, dado o mecanismo que havia na Alemanha nazista naquele momento, possivelmente muitos de nós também cometeriam barbáries inimagináveis. Isso está em nós. E o Freud analisou isso. O Freud não chegou a vivenciar e nem ver a Segunda Guerra Mundial até o final, até descobrir a barbárie do Holocausto, mas o Freud já expressava esse tipo de sentimentos conflitivos que há dentro de nós, essa energia destrutiva, que é uma tensão da civilização, a civilização que nos impõe freios, que nos impõe limites, e abaixo dessa civilização tem essas forças animalescas, instintivas, destrutivas de cometer barbárie. Bem, essa introdução longa aqui é para falar sobre esse artigo da BBC, que eu quero ler um trechinho do Andor Stern sobre a experiência dele em Auschwitz. Ele fala que quando ele chegou em Auschwitz com a família dele, o pai tinha conseguido escapar, ele foi com a família dele, com a mãe, os avós, os tios dele, e assim que chegaram foram separados. Ele foi poupado porque ele era forte, era musculoso, embora fosse jovem, de 14 anos ele era musculoso, e a mãe, os avós, os tios foram executados assim que chegaram em Auschwitz. Daí ele diz sobre a mãe dele, né? Ela faz falta. Me lembro cada vestido dela. Incrível como tem a cara dela na minha cabeça. Ela era minha maior amiga. Usei ela tão pouquinho. Daí ele fala sobre a desumanização também, né? Sobre como eles tentavam rebaixar os judeus ao nível mais subhumano possível. Uma mesma bacia de noite é o penico e de dia é o prato que você come. E você come como cachorro. Não tem garfo, faca, colher. Você tem eczema, sarna. A comida te causa uma eterna diarreia. O que, aliás, é uma das causas que mais matavam as pessoas. No inverno, abaixo de 22, 24, 26 graus, quando você está vazando, você até gosta porque é quentinho. E você não tem como tomar banho depois disso. Você aceita a sujeira, a imundície. E você perde a condição de ser humano. Devora qualquer casquinha de batata. Só o que pensa é na fome. Você vira um zumbi. E depois, quando começam a chegar as tropas aliadas, no caso soviéticos, em Auschwitz, ele é transferido para outro campo de concentração e ele é libertado em abril de 45. Daí ele conta, né? A guerra terminou e eu sobrevivi. Estava vivo. Pesava 28 quilos, mas estava vivo. Eu perguntei a mim mesmo, o que quero da vida? Onde estarei daqui 5, 10, 20 anos? Decidi o seguinte, quero um par de sapatos em que não entre água e me aqueça no inverno. Uma roupa isenta de qualquer bicho que me cubra no inverno. Um paletó.
com um bolso e um relógio que eu possa olhar e dizer: vou comer esse pão amanhã às 14 horas e vou resistir, porque não estarei passando fome. Podendo me movimentar da esquerda para a direita, vou ser o homem mais feliz do mundo. Eu vou tirar para vocês o link para essa reportagem para que vocês possam entender ali a experiência dessa desumanização. E como eu já mencionei aqui em outros vídeos, vale conferir se vocês encontrarem também esse livro aqui, What We Knew, O que Nós Sabíamos, Terror, Assassinato em Massa e o Dia Cotidiano na Alemanha Nazista, no qual alemães e judeus contam a experiência de viver durante o regime nazista, o que eles viram, o antissemitismo que estava disseminado pelo país, sobreviventes do Holocausto. Então são histórias bastante brutais também, de discriminação, de desumanização, de ódio, de intolerância, e que a gente esquece. Historicamente a gente esquece isso. Daqui a pouco todos os sobreviventes do Holocausto terão morrido e a memória vai se apagar. As pessoas esquecem dessas coisas. E o outro também que eu mencionei, que é a Linguagem do Terceiro Reich, que é do Viktor Klemperer, que também conta a experiência dele casado com uma alemã, com Mariana, e ele judeu, tendo que sobreviver também ao antissemitismo, à perseguição. E o outro livro, que é esse aqui da Hannah Arendt, que é As Origens do Totalitarismo, que tem duas partes. A primeira analisa o nazismo, na segunda ela analisa o bolchevismo e o stalinismo. Na primeira parte ela tenta compreender a origem do antissemitismo, como isso levou a esse projeto de extermínio dos judeus na Alemanha. E esse é um tema importante para a gente entender. Bem, primeiro que você tem agora 75 anos da tomada de Auschwitz, quando os aliados chegam lá. Isso vale ser lembrado porque é um horror inimaginável. Como eu disse aqui, você tem vários livros, né? Aqui eu estou citando alguns livros, mas tem vários livros. Você tem, por exemplo, o Adorno, que escreve Educação após Auschwitz, tentando montar uma educação, um projeto pedagógico para o futuro, para que isso jamais se repita. E esse é o grande perigo, porque isso pode se repetir. E vai se repetir em algum momento. Quando a memória da Segunda Guerra Mundial se apagar, quando a memória de Auschwitz se apagar, isso vai acontecer de novo. Porque isso está dentro de nós, essa capacidade de destruição. Isso vai acontecer de novo. Porque a gente se esquece dessas lições. E o próprio Adorno também, em trabalho com outros psicólogos, escreveu um livro que se chama Personalidade Autoritária, que é um trabalho enorme de psicologia, que ele identifica, nos Estados Unidos já, morando nos Estados Unidos, ele identifica em norte-americanos comuns, pessoas comuns, ele identifica a semente do fascismo, a semente dessa personalidade autoritária, que pode em algum momento extrapolar esses limites da civilização e começar a perpetrar barbáries. Então isso está em todos nós, de algum modo, de um modo ou outro. É claro que você pode pensar assim, eu não, se eu estivesse na Alemanha nazista, eu teria resistido, eu não colaboraria com o regime, eu participaria de luta armada contra o nazismo, ou se eu fosse judeu, que eu fugiria, lutaria contra os alemães. Mas na prática a gente sabe que a vasta maioria dos alemães contribuiu com isso. E se a gente estivesse lá, possivelmente teríamos nos calado por medo da morte ou teríamos colaborado. Isso é o que é o mais assustador, saber que a gente poderia atuar desse modo. E é por isso que a gente tem que lembrar constantemente do passado, para que a gente não repita isso hoje. Não repita a barbárie da tortura na época da ditadura militar no Brasil. Não repita a repressão, não repita a censura, não repita a perseguição de opositores. É importante lembrar sempre dessas coisas. Porque tem muitas forças hoje que querem retomar esse tipo de comportamento e esse tipo de discurso. Estão fazendo isso. E estão no poder, isso que é pior. Recomendo que vocês leiam essa reportagem. É bem comovente a história do Andor Stern. Então leiam para vocês terem uma noção do perigo que sempre está rondando a civilização. Isso está nas bases nossas, de seres humanos. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui. Deixe seu comentário, deixe o joinha, assine o canal, ajude no Apoia. A gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.